Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre a HGLG, um dos fundos de logística da pátria. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Então, informações do fundo de 2011, público-alvo investidor em geral, tem sua taxa de administração, 0,6, bem ok, né? Indicadores financeiros, fundo de 5 bi e 500 milhões, cota patrimonial 162,22, cota mercado, fechou hoje segunda-feira a 157,70. E bora para parte de resultado, movimentações, vamos dar uma olhadinha aí o que rolou, né? Então, nesse mês de agosto, o fundo apresentou uma receita total de 1,19, né? E um resultado de 95 centavos. O fundo não teve nenhum impacto de extraordinário. E nesse mês, a distribuição foi de 1,10, já é igual os meses anteriores, né? O fundo ainda tem uma reserva aí de 50 centavos. Ele teve que usar um pouquinho aí da reserva, né? Teve que usar 15 centavos. Ainda tem 50 centavos aí para distribuir. Na parte de movimentações, apesar de algumas movimentações, o fundo manteve a vacância física em 3%, né? Tiveram a expansão da Shopee, 9.500 metros quadrados em Betim, que foi compensado pela devolução da Infracommerce, de 8.000 metros quadrados no DCR. Então, um anula o outro, né? Foram renovados os contratos dessa Brascabos, no HGLG Rio Claro, da Algartec, no Tecntal, e da Quick, no HGLG Goiânia. No Cislog Galeão, tem saídas anunciadas que devem ocorrer nos próximos meses, que são aí 3.700 metros quadrados e uma entrada de 1.000 metros quadrados. Já em São José dos Campos, tem uma saída anunciada de 2.765 metros quadrados para novembro e uma expansão de 750 metros quadrados de um ocupante do condomínio e duas novas ocupações que somam 3.000 metros quadrados a serem formalizadas nas próximas semanas, então ainda não está certo, né? Por fim, no Master Labs, estão em contrato com um novo ocupante do ramo farmacêutico, que vai ocupar aí 500 metros quadrados do ativo. Na parte de desenvolvimento, lá no Simões Filho, avanço completou aí 92%, o galpão está praticamente finalizado. Aqui ele deixa mais uma notinha, né, que conforme comunicado na carta de gestor, houve um acidente em uma das contenções, isso nós trouxemos aqui, né, que impactou no ritmo das obras, mas a estrutura principal não foi afetada. E aí, se tiver mais alguma novidade, ele vem trazer aqui para a gente. Na parte da alavancagem, o fundo tem uma alavancagem de 11,5. Se considerar a SPE, que é para o desenvolvimento aqui do Simões Filho, a alavancagem vai para 13,7. Aí aqui na parte de movimentações do portfólio, aqui ele está falando em complemento do fato relevante que saiu no dia 29. Isso aqui eu cheguei a comentar com vocês, eu não lembro se eu fiz um vídeo dedicado ou só comentei. Mas era de um compromisso de compra, né, de um galpão logístico. Aqui, ó, considerando a aquisição de 2 módulos em expansão, sendo um deles na modalidade Build to Suit, BTS, né, que totalizam quase 30.000 metros quadrados adicionais de ABL. Adicionalmente, a transação contempla a aquisição de 50% de participação em 2 galpões logísticos performados, SCLCR Log em Cariacica, com a ABL total de 83.000 metros quadrados, né? Então, ele só soltou um fato relevante novo, né? Falando que, reajustando as bases, né? Porque esse fato relevante era antigo aí, de outubro de 24, então era um valor, porque o galpão estava em desenvolvimento, o galpão foi desenvolvido, tá tudo certo, então assim, tem que reajustar as bases, né? Então, ele só soltou um fato relevante sobre isso. E aqui tem mais uma nota também que o fundo submeteu ao CAD, pedido de análise para aquisição do controle unitário de SPS, proprietária de 4 ativos logísticos em São Paulo. Esse PQNM, com quase 25.000 metros quadrados de ABL e pátio de quase 10.000 metros quadrados. Guarulhos, com 105.000 metros quadrados de ABL. Pátio GRU, que está em construção, com 6.500 metros quadrados de ABL. E o Embu das Artes, com quase 40.000 metros quadrados de ABL.
A operação encontra-se em fase de diligência e está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, né? Então, esse aqui eu acabei não gravando um fato relevante, né? Saiu um fato relevante, eu acabei não gravando porque eu estava esperando sair o relatório. Então, assim, no relatório, como ele já está falando aqui, né? A gente não precisa passar lá no fato relevante, até porque não tem valores nem nada, né? Ele só submeteu ao CAD, então, assim, precisa da aprovação do CAD, o CAD aprovando, acredito que ele vai trazer mais detalhes de quanto que ele vai pagar, como que vai ser. Acredito que aqui ele vai pagar em cotas também, né? Se eu não me engano, até estava isso no fato relevante. A gente até pode dar uma olhadinha, eu acho que eu tenho aqui nos arquivos. Enfim, seguindo aqui, a gente vê a performance do fundo, então assim, performance ótima, né? Desde o início aí 14,3% ao ano, e no acumulado aí 580%, distribuição por cota 1,10, dividendo anualizado de 8,5%, aqui na parte de resultado, né, gerou 1,19, 24 centavos de despesas, teve que utilizar 15 centavos de reservas, pagou 1,10. Na movimentação da reserva acumulada, caiu de 65 para 50. Aqui a carteira, o fundo tem um passivo aí de 745 milhões, é referente a aquisições de imóveis, né, sendo 18% com vencimento nos próximos 6 meses e o excedente no longo prazo. Aí, esses 18% aqui são suportados pelo montante alocado em LCI, renda fixa e CRI, né? CRI, LCI nem tem nada aqui, na verdade. E renda fixa, tá aqui. Então, parcelas a receber, ele tem aí 23 milhões para receber, mas só depois de 12 meses, né? E parcelas a pagar, aqui para pagar em 6 meses, tem 132 milhões. Se a gente juntar os dois aqui, dá até um pouco mais do que isso. Que alavancagem, a gente vê como que é, né? As dívidas que ele tem, então são tudo dívidas IPCA. IPCA mais cara que é 6,25, então assim, bem ok. Aqui os ativos dele, né? Distribuição geográfica, portfólio com 28 ativos, né? Diversificado em 6 estados e aproximadamente 1.600.000 metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. Alocação por classe. Então, a gente tem aqui 15% de alocação em classe B e C. Seria muito interessante isso aqui sair, né? Uma vez que a gente está imaginando, e eu acredito que vai acontecer talvez até o final do ano, a incorporação de LVBI e Pátria Logístico. Lá são tudo galpões classe A. Então, o ideal seria deixar tudo aqui classe A, né? Alocação por segmento, por inquilino. Natureza dos contratos, então tem 30% de contrato atípico e 70% típico. Por indexador, 14% em IGPM e 86% em IPCA. Mês de reajuste. Esse mês agora é de agosto, mas é referente a julho, então assim, quase não teve reajuste, né? No próximo mês, que vai ser o relatório de setembro, só que com referência a agosto, vai ter bastante reajuste aí, a gente vai conseguir ver, né? Concentração das revisionais tem bastante aí para 2025, né? 52%. Vencimento dos contratos, ainda para esse ano tem 12% vencendo, para o ano que vem mais 10%. Histórico de vacância, a gente vê aqui tanto vacância física quanto financeira, 3 e 3,3%. Então, assim, tá bem em linha com a vacância do LVBI e do Pátria Logístico. Por isso que eu acredito que em algum momento, talvez aí breve, né, bem próximo aí, vai acontecer essa incorporação, uma vez até que ele está passando por emissão, né? Então, acredito que essa incorporação tá mais próximo do que nunca. Porque quando ele anunciou, quando ele chamou uma AGE para pedir para fazer essa emissão, tanto o LVBI quanto o Pátria Logístico estava com a vacância bem alta. Só que de lá para cá eles diminuíram muito essa vacância, então tá nessa faixa aqui de 3%. Então, agora, no momento, faz sentido sim fazer essa incorporação, porque assim, tá bem parelho, né? Porque seria ruim para o cotista do HGLG incorporar dois fundos que são bons, só que com uma vacância muito grande, sabe? Tava sendo somente bom, né? Coisa boa para quem era cotista de LVBI e de Pátria Logístico. Para quem era cotista de HGLG não seria tão bom assim, né? Então agora, com esse momento assim, eu acredito que essa incorporação finalmente vai sair. Aqui a gente vê a carteira de ativos, né? Aqui nas partes de movimentações, então nesse mês de agosto no mês passado tivemos algumas entradas, né?
Aí nesse mês tivemos 2 saídas, mas tiveram 2 entradas, então que acabou deixando a vacância nesses 3%, né? Para setembro, ela vai subir aí para 3,7% com a saída da West Wing. Em outubro, vai subir para 3,7%, com mais 2 saídas. E em novembro, também mais uma saída aí, vai subir para 3,9%. Aqui na parte de estratégia comercial, então, ele traz aqui um resumão, né? Bem igual o que foi no mês passado, né? Não muda muita coisa. Que fala que a estratégia é de manutenção e ocupação e busca por ganhos reais nos aluguéis, né? Tem diversos contratos aí passíveis de revisão e estão atacando estrategicamente aqueles que estão ao alcance do fundo, né? Seja por estar em janela de revisão ou por discussão de renovação. Aí aqui ele fala do ativo na carteira com mais de 15% de vacância, que é o São José dos Campos, né? Que lá é um imóvel mais industrial, né? Então acaba que é um pouquinho mais difícil de alugar. De resto, não mudou nada, assim, exatamente foi um Ctrl+C, Ctrl+V do relatório passado, que a gente vê o funil de locação, o que foi de locação concretizada, que a gente viu até aqui, né? O que está em minutagem, que pode ser que aconteça no próximo mês, talvez a gente veja novas locações aqui, na casa de 8 mil metros quadrados, e em negociação aí tem bastante, né? Aqui a gente vê o Simões Filho, né? Então, gasto total de 265 milhões, 92% já pronto, né? Aqui nas contenções ele deixou em análise por conta do incidente que aconteceu lá, né? Então, assim, ainda eles estão verificando tudo direitinho, pode ser que dê uma atrasadinha na obra, e aí por isso é aqui que ele deixou em análise, né? E aqui ele fala da situação, né? Da contenção. Aqui onde que fica a contenção, né? Aqui nós temos a vista do que aconteceu. Então isso aqui é antes do incidente, né? Você vê aqui que tá normal. E aqui depois do incidente, aqui caiu aqui, né? E aqui ele deixa, né? Que durante a execução de uma das contenções no entorno foi identificado uma movimentação atípica na estrutura, que passou a ser monitorada preventivamente. No dia 18 de agosto ocorreu o colapso parcial da contenção. Importante destacar que a área afetada restringiu-se apenas ao entorno externo, sem qualquer dano à estrutura do galpão. A ocorrência foi caracterizada como um acidente de obra e o seguro aplicável já foi acionado, né? Aí, além disso aqui, ele deixa aqui os próximos passos, né? Então, ele fala que o local está protegido e isolado. A construtora segue com sua responsabilidade de entregar a obra dentro do custo pactuado. Então, é aquele valor máximo de obra. Então, vai, por exemplo, ele falou assim, ó, o valor máximo da obra, quanto que ele pagou aqui? 265 milhões. Então, assim, o valor máximo foi esse. Se a construtora foi lá, fez e deu 270 milhões, a construtora assume com os 5 milhões a mais, né? Então, assim, para ele vai ser indiferente se precisar investir mais em alguma coisa aqui, né? E aqui ele fala, né, que além do projetista de terraplanagem, foram envolvidos outros consultores especializados para a elaboração de um projeto de recomposição da área da contenção. Nos próximos dias será apresentada a solução técnica com um cronograma de execução. Aí no próximo mês a gente vai ver o que foi definido, né? A carteira de fundo imobiliário dele, uma carteira bem desastrosa, né? Uma alocação de 5,5% do PL. A gente vê que ela está em linha aí já tem um bom tempo. Parte de liquidez aqui, 6,4 milhões por dia, bem tranquilo, né? E número de cotistas que, assim, não é novidade, né? Esse fundo, ele não para de ganhar cotista, mês após mês, é sempre ganhando cotista, sempre ganhando cotista. E é isso, deixa eu só ver aqui se eu tenho o fato relevante. Eu acho que eu acabei apagando, pessoal. Acabei apagando. Mas, assim, o fato relevante era aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Não tinha valores nem nada. Era mais informando que foi feito o pedido ao CAD e está aguardando. O CAD aprovando, provavelmente ele vai trazer mais detalhes. De resto é isso, galera. Então, se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço.